Olá, eu sou Giovanni Facalê e sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa é a primeira aula de uma sequência que vai vir, então desde já se inscreva, deixe seu comentário para você ir acompanhando as demais aulas que virão, correto? E falando sempre o que? É o que eu sempre digo nos meus vídeos. Aqui no canal de Facalê, os conteúdos são discutidos dentro da minha vivência em Fá. Tá? Não há dogmas aqui. Se você, porventura, escutar algum conceito que nós estamos discutindo aqui a partir de uma outra visão, de uma outra família, de um outro axé, de qualquer outro enredo, beleza, bacana, guarde, se for bom, leve para a sua vida, mas aqui no canal do Ifacalê é de acordo com a minha vivência dentro da Egbel do Lefá Mobaye, dentro da minha vida pessoal, dentro da construção do meu caminho com a espiritualidade, correto? E eu busco sempre usar de toda a filosofia, do conhecimento que eu pude vivenciar e continuo vivendo, para tentar partilhar para o ganho de consciência, não para simplesmente um ganho de cultura e de informações que a gente muitas vezes padece sem saber fazer o que com essas informações. Então, dadas as primeiras declarações, sejam todos bem-vindos. Na nossa primeira aula eu vou falar sobre aquilo que é o mais importante, Yami. E, mais uma vez, já a partir da nossa primeira aula, por que tudo gira em torno do sagrado feminino? Para isso, eu vou trazer um dos versos que fazem parte do livro de Ofum, tá? Que diz o seguinte: Odu criou o Baragadá. Odu é o primeiro princípio, criou o Baragadá. O Baragadá gerou o Olodumare. Olodumare gerou o Batalá. O Batalá criou a terra. Então eu tenho o primeiro princípio, que é o Odu. Odu que se desdobrou no segundo princípio, chamado Baragadá, o qual se desdobrou no terceiro princípio, chamado Olodumare, o qual se desdobrou no quarto princípio, chamado Batalá, e só então a terra foi criada. E aí nós temos uma relação quadridimensional. E aí vamos entender isso. Odu é uma origem que para nós é inacessível nessa condição de princípios. Mas antes de eu começar a explicação, uma observação. Em alguns momentos eu vou falar o Odu como esse princípio metafísico, em outros momentos eu vou falar Odu como uma linguagem de Fá que é utilizada para explicar Ifá. E Odu, nessa condição de linguagem de Fá, ele é dividido em 16 códigos principais, e esses 16 códigos principais formam outros 240 livros, e aí nós temos um total de 256 livros, tá? Isso aí é o corpo literário de Fá. Então nós temos o Odu que está ligado ao princípio metafísico, e temos o Odu que está para explicar o corpo literário de Fá. Nós temos uma mesma palavra em Urubá para diversas condições semânticas, aplicações semânticas, correto? Então, como princípio, Odu se desdobrou em Obaragadá, o qual se desdobrou em Olodumare. Olodumare, para vocês terem noção, é aquilo que nós temos no Ocidente como Deus. Olodumare é aquilo que nós temos como Deus no Ocidente. Olodumare, então, gerou ou se desdobrou em Obatalá. E aí o que é o Batalá? É o conjunto de deidades Funfun, ou seja, o conjunto de deidades que estão associadas ao branco, e o branco sendo o quê?
O branco sendo para nós um princípio chamado Ofu, porque em Fá nós temos uma relação binária, e essa relação binária está ligada ao princípio Ofu, que é a luz, e o princípio Ossá, que são dois pontos de treva. Então ambos os princípios, eles se conjugam e formam todos os elementos que nós temos aqui criando a nossa existência, tá? Então o Batalá é essa polaridade ligada ao princípio Ofu e o princípio Ossá, gerando aqui todos os elementos que nós conhecemos: terra, água, ar, fogo, né? E também, conforme alguns estudos apontam, o chamado éter. Mas enfim, isso é um outro papo. E só então o Batalá, já nessas polaridades, formando a Terra. E aí nós temos o que? A partir desse verso, desse entendimento, um princípio que vai se desdobrando em si próprio, e cada princípio sendo o que? A origem das chamadas leis universais. Então, quando o Du se desdobra em Obaragadá, e o Obaragadá se desdobra no próprio Deus, nós temos o quê? Um princípio que se fez um novo universo para nós, vamos considerar assim. E para isso eu vou evocar a sabedoria do livro Edioye. Que livro é esse, Edioye? Agora eu vou falar do corpo literário de Fá. Edioye é o segundo Odu, é o segundo livro do corpo literário de Fá, né, que é considerado mais antigo em ordem de senioridade em relação ao primeiro. Ou seja, o Odu Edioye, que é também chamado de Oyekumedzi, ele é considerado mais antigo que o primeiro. Porém, ele perdeu o posto para o primeiro, uma vez que a referência para nós se dá a partir da manifestação da criação. Ou seja, existia um plano, que podemos chamar de um buraco negro, qualquer antimatéria, mas existia um espaço-tempo, e esse espaço-tempo serviu de útero para a criação. A partir do momento que a primeira forma de energia incidiu ali como manifestação de luz, e essa energia encontrou alguma molécula passiva, alguma outra fonte nesse espaço-tempo, e ali eclodiu, formando a criação. E essa criação nós entendemos como Olodumare. E aí Olodumare, para nós, é essa onisciência, mas essa onisciência no sentido de quê? De ser uma grande fonte cósmica, uma condição indissoluta, uma condição que é magnânime, que é única, é uma única fonte, e que a partir dessa fonte, várias formas são geradas dentro de uma condição fractal, e essas formas passam a se relacionar numa condição polarizada, e nesse plano já polarizado nós temos o que? O Batalá. Tanto que o Batalá é tido como Ogbalaye, o governante, o regente da terra, o ser autótrofo, que não precisa de outras fontes de alimentação, porque ele é autônomo em si mesmo, ele é o equilíbrio. E é um fato interessante, porque quando a gente pega as vestes que lindamente trajam o Batalá no candomblé, vê aquele laço lindo, o que aquele laço representa? Tal qual o símbolo do infinito.
aquele 8 deitado, né? Porque o Obatalá, uma vez que Olodumare se fez, e Olodumare dotou a si próprio na condição de Obatalá, é onde, nessa condição, ele já se fez numa perfeita harmonia e equilíbrio para que ele pudesse recriar a si próprio. Então, Obatalá é essa natureza que gera aquilo que nós entendemos como um padrão sinusoidal, que é a onda. Mas uma onda, um movimento perfeito, sempre retornando à síntese, gerando a síntese, retornando à síntese, gerando a síntese. E esse plano é perfeito, gerando a Terra. Então o Obatalá estaria equiparado para nós, se fôssemos colocar isso num conceito astronômico, por exemplo, ao sistema solar. Então, uma vez que o Obatalá, ele é tido como uma divindade que está muito associado à iluminação, à luz do Sol, a luz planetária, que para nós está na condição solar. E sempre possuindo a contraparte. E aí é onde o culto ao Obatalá indissociavelmente tem total relação com o feminino, uma vez que o feminino é uma contraparte do próprio Obatalá. E aí nós temos, por exemplo, Yami Oxupá, a relação com a Lua, oposta ao Sol, e a relação com a Lua fazendo referência ao feminino e todos os mistérios que envolvem a nossa relação com o feminino. E aí vem o movimento das marés, vem o calendário lunar, vem o próprio movimento da Terra, né? Tudo tendo relação com esse equilíbrio a partir do feminino e manutenir a vida e gerando a vida. Falar sobre isso é interessante, porque eu já trabalhei em hospital e quando eu tirava plantão, por exemplo, na maternidade, quando dava noite de lua cheia, era a noite que podia escrever. Todos os atendentes, os médicos ficavam já, enfermeiros ficavam esperando ali, porque quando era a noite de lua cheia, a maternidade enchia. E todo mundo já sabia. Quem trabalha lá dentro sabe que é por conta dessa relação com a Lua. Tá? Indiscutivelmente. Não sei por que a ciência, a medicina não aborda isso com mais ênfase. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa aula. Então, quando nós falamos de Odu, todos os versos que explicam Odu no princípio metafísico falam de Odu como uma divindade feminina. Então começa por aí. O Baragadá, quando buscamos entender o Baragadá a partir do Odu de Oye, o segundo livro do Corpo Sagrado de Fá, é um Odu feminino. Agora eu estou falando do Odu do livro do Corpo Sagrado de Fá. É um Odu que o princípio dele, o princípio energético dele é feminino. E que está muito associado à morte. Por quê? Nós estamos opostos a um plano genuinamente primordial, divino, genuinamente ascensionado. Nós estamos mortos para esse plano. E embora esse plano coexista em nós. E coexiste na forma do nosso eu superior, do nosso chamado Inu. Então, estamos aqui lutando para ascensionar novamente esse plano de dentro para cima. E dentro para cima é o quê? Da nossa essência para a nossa consciência. Porque
tudo está dentro de nós. E aí nós temos, não, Obaragadá. E Obaragadá gerando o quê? Olodumare. Olodumare é uma grande fonte cósmica. Não tem ali nenhum atributo individualizado. Inclusive é interessante trazer aqui um verso de Ifá que diz que Olodumare fez ebó, sacrifício. Olodumare fez sacrifício a Ifá. Olha só. Então, na cultura dos orixás, o próprio criador, vamos colocar assim, o próprio Olodumare, ele não é absoluto, uma vez que ele próprio fez ebó. Ele cumpriu o sacrifício para Ifá. E fez o ebó para quê? Para não intervir nas questões terrenas, para não intervir na terra, para ser ele ou ela, para ser essa energia sempre imparcializada sobre os fenômenos humanos e naturais aqui da Terra e universais. E aí nós temos Obatalá, que por sua vez é o equilíbrio. E tudo aquilo que se opera como um grande equilíbrio, obviamente, não vai derrogar as leis que são universais, uma vez que ele é a própria representação das leis. Obatalá. E o que é mais interessante, que Obatalá não é também uma única divindade em si. Obatalá é, na verdade, uma egrégora de seres ou de consciências construtoras do nosso plano. Por isso que Obatalá é um termo comum para designar, para explicar todas as chamadas divindades funfun. E que divindades funfun são essas? São todas as formas, avatares, são todos os nomes para explicar essa energia ligada a esse princípio maior, magnânime, que está em constante relação com o próprio Olodumare. Tá? Mas aí nós temos aí a criação da Terra. E para falar sobre a criação da Terra, é onde nós retornamos diretamente a Olodumare. E aí nós temos um nome chamado Oigi Igi Okutaiku. O que é Oigi Igi Okutaiku? A pedra primordial que jamais desfalece. A pedra primordial que não sabe o que é morrer. E aí nós temos a primeira manifestação, o fenômeno chamado Exu. Então, com a ideia que se faz acerca de uma energia equivalente a Deus, Olodumare, qual que é a materialização dessa energia? Uma vez que essa energia se desdobra em polaridades, em polos, e esses polos se explicam através de Obatalá, mas uma vez que a própria fonte se desdobra em polos e retorna uma síntese, gerando uma dimensão física e material, e essa dimensão física e material é o tal do Exu, é o corpo sagrado que nós entendemos como Exu. Uma vez que Exu é Yangui. E o que é Yangui? A laterita vermelha. E o que é a laterita vermelha? É a pedra que abriga em si todos os gases atmosféricos que estavam presentes no nosso planeta antes do mundo ser o mundo sólido que nós conhecemos. Antes de existir a chamada Pangeia, o grande e único continente.
ou seja, quando tudo aqui ainda era uma atmosfera gasosa, o nosso planeta, a ciência explica que tudo aqui era gás, todos esses gases são encontrados em princípios químicos no Yangui. Por isso que o Yangui é o maior e principal fundamento de Exu. Com uma única pedra dá para evocar Exu, por quê? Nós estamos falando da biogênese planetária, da origem da vida planetária, contextualizada numa pedra, num fragmento de rocha. E aí nós estamos explicando tudo isso porque nós estamos desdobrando o princípio chamado sagrado feminino e explicando por que esse princípio está tão associado à energia chamada Olodumare, está tão associado à energia chamada Obatalá e está tão associado à energia chamada Exu. Mas como assim, Fá? Vamos lá. Qual é o símbolo de Exu? Um ogó, que é um pênis, e uma cabaça. A cabaça unida a um ogó. Qual o nome da cabaça em Urubá? Igbá. O que é Igbá? É o assentamento. É o espaço que permite qualquer corpo material se abrigar ali. E, obviamente, todo corpo material é a manifestação de uma energia. Vamos lembrar de Olodumare. Todo corpo material é a manifestação de uma energia. Essa energia se desdobra em Obatalá, mas volta à condição de síntese numa condição invertida à fonte. Porque a fonte não se materializou, mas a matéria vem da própria fonte. Então a fonte gera Obatalá, Obatalá volta como matéria e essa matéria retorna à fonte. E aí existe um princípio oculto chamado Abaragadá, que é um espaço-tempo que abriga tudo isso aqui. Mas só que além de Abaragadá tem um princípio ainda mais magnânime chamado Odu. E o que é interessante, todos nós, principalmente quando nos iniciamos, carregamos o quê? Odu. E aí, para nós, Odu é o quê? É o grande desafio. Por quê? Odu é um mistério que nós precisamos aprender a desenvolver a nossa natureza para conseguir alcançar em pactuação uma relação com esses mistérios. Mas não é uma pactuação dita, falada. É uma pactuação de permissibilidade. Desculpa o trocadilho. Permissibilidade. E de onde parte essa permissão? Daquela camada mais genuína da nossa essência. Percebe? É a partir da nossa essência que nós começamos a permitir uma ascensão que nós chamamos de consciência, para começar a ter alguns insights da nossa relação com o Odu. Isso está num vídeo anterior. E aí, o que representa o Odu em nós? A nossa partícula divina. Aquela energia pela qual nós estamos morrendo e nascendo num processo chamado Atuar, ciclo reencarnatório, nascendo e morrendo e nascendo, para poder
eliminar inúmeras carapaças energéticas, inúmeras sombras densas que estão acopladas no nosso chamado Eniquedi, né? num invólucro ancestral, num conjunto de memórias ancestrais que nós carregamos conosco o tempo todo, e precisamos ir eliminando essa densidade, essas energias ao longo de sucessivas encarnações, para ir resgatando o que? A nossa própria essência, e com isso recuperando a nossa integridade. E aí é onde vem um conceito chamado Ayapá, não? Porque nós precisamos recuperar nossa integridade na condição de acender a nossa essência, a casa chamada Orum Aláfia, mas que também é chamado de Leifé ou de Kole Orum. Mas todos esses epítetos, esses nomes, falam de planos ascensionados em que estão cada vez mais próximos daquilo que nós chamamos de Obatalá. Bom, a aula é sobre Yami. Mas por que eu expliquei tudo isso? Porque sem explicar esse beabá, não vai dar para falar sobre Yami. Sem entender o desdobramento dessa energia até nós, não dá para falar de Yami. Porque quando nós estamos falando de Odu, nesse princípio magnânime, metafísico, nós estamos falando de Yami. Quando nós estamos falando de Obaragadá, desse plano que podemos considerar como antimatéria, que abrigou como espaço-tempo para gerar uma criação, nós estamos falando de Yami. Quando nós estamos falando da manifestação da luz como criação, nós estamos falando de Yami. Quando nós estamos falando de Obatalá, como essa energia sinusoidal, nós estamos falando de Yami. E quando nós estamos falando da Terra e de todas as leis que envolvem a Terra, e de Exu como grande guardião e fiscalizador desse mundo, nós estamos também falando de Yami. E aí percebam, né, que o sagrado feminino, ele começa a se individualizar, a ser acessível para a nossa capacidade cognitiva, quando toda essa energia está tal qual desdobrada, ao ponto de estabelecer conosco e para nós uma relação que alcance a nossa condição cognata, cognitiva. E aí nós temos Exu, que não se investe de moral, porque nós não temos essa condição moral, e a moral é a pior forma de corrupção que nós podemos nos assumir, uma vez que nós somos seres que estamos mortos em consciência. Então, como pode uma pessoa morta em consciência defender e tentar difundir uma boa moral e um bom costume? Não. Tudo isso vai ser transitório. Então, Exu é essa divindade que está atenta e respeita a nossa condição de transitoriedade. E, para tanto, Exu não tem investido de bons costumes, da boa prática, da boa moral. Não. Pelo contrário, Exu é a mais imparcial das entidades. Entidade não, me perdoe, falei bobagem. Das deidades. É a mais imparcial. Não? Das deidades nessa condição individualizada já. Tá? Nessa condição antropomórfica já. Nessa condição em que Exu já consegue ser algo que nós conseguimos ali idealizar. Então, qualquer idealização que nós façamos de qualquer plano divino ou de divindade, ela nasce a partir de Exu. Olha que interessante.
ela nasce a partir de Exu. Mas qual é a origem da energia de Exu? Quem que Exu representa? Esse plano absoluto, esse sagrado feminino. Uma vez que é Exu a materialização de um próprio Deus. Ou seja, se uma energia que é apenas uma fonte consciencial, uma fonte cósmica, uma fonte energética, e nada além disso, é uma fonte, é uma unidade essa energia. Como a gente pode atribuir a essa energia idealizações, chamar de pai ou de mãe? Não, é apenas, ela é o que é. É uma fonte, e essa fonte ela se desdobra em polaridades. Volto a dizer, temos o Abatalá e aí nós temos a materialização de fato da vida. Aí nós temos Exu. Exu que é Yangui. E olha que interessante, ao mesmo tempo que Exu é reverenciado como Yangui, Exu é reverenciado também como Bara. E o que é Bara, né? Senhor, senhora, um ânima. Olha só, o nosso ânima, a energia que movimenta o nosso corpo. Uma vez que Ori é o que? É a consciência. Mas essa consciência precisa de uma energia. E essa vitalidade que move a nossa consciência enquanto encarnados, enquanto Araie, essa vitalidade, ela parte do axé, do princípio de Exu. E aí essa vitalidade, ela está associada àquilo que em outras culturas é chamado de Kundalini, ou Kundalini, não? Ou seja, a nossa vitalidade, ela acende e sublima, acende e sublima. O que é isso? A Kundalini, é a libido. E aí nós temos Exu como o grande guardião da vida, da energia vital. Como o grande manutenedor, cheio de trava-língua, mas como o grande fiscalizador, o grande doador, o grande guardião do axé. E o que é o axé? É a energia vital, o nosso ânima. E aí, nós temos o nosso princípio vital, que acende e sublima em forma de libido. Isso está intimamente associado à formação do nosso córtex, do nosso sistema límbico, está intimamente associado à estruturação da nossa psique. Aí nós temos a inteligência emocional. E junto à inteligência emocional é fundamental o quê? O autoconhecimento e a autocompreensão. Por que autoconhecimento? Porque nós precisamos entender essa relação para domar e controlar essa energia. Mas para que esse controle exista, nós precisamos entender a nossa própria história, a nossa própria origem. Lembra que eu falei do Enkidu, que está cheio de memórias passadas, porque é um conjunto, é o verdadeiro conjunto psicossomático, o Enkidu, que mantém relações com grupos espirituais, que mantém contratos de vidas, que mantém uma memória inconsciente da nossa promessa de destino, do nosso Ipim Ayamó. Então tudo está nessa condição chamada Enkidu, que é muito mais um aspecto de sombra do que um aspecto da alma espírita, da alma como perispírito, sabe? E aí nós temos que aprender a desenvolver
essa compreensão a partir do quê? De uma relação que seja pautada em sacrifícios. E aonde que está o sacrifício? Em conseguir equilibrar o nosso ânimo, equilibrar essa vitalidade, equilibrar essa energia de Exu que nos anima, entendendo a nossa história e a que viemos e para que viemos e para onde os nossos passos estão nos conduzindo. E aí, quando nós falamos desse ânima, nós estamos falando o quê? Do nosso sagrado feminino. Dessa energia que é indissociavelmente parte dessa fonte cósmica chamada Odu. E nós precisamos do quê? Do sagrado masculino, para desmistificar e entender esses mistérios. E aí, onde que está esse sagrado masculino? Exu, que é a primeira manifestação de um Deus apresentando a si mesmo na condição de uma divindade, de uma deidade. E aí, o interessante é que Exu é o quê? É Osidia Orum. O que é Osidia Orum? Um mensageiro divino. Ou seja, porque ele representa em si mesmo o próprio portal para comunicarmos a origem, a fonte. E o que é a fonte, senão a própria manifestação de Odu? E aí nós temos a relação com Yami Oxorongá, por exemplo. Yami Oxorongá é um epíteto que explica, no contexto já deificado e mais próximo à nossa condição cognata, o cuidado que nós devemos ter, o profundo respeito e deferência que nós devemos ter com esses princípios universais, os quais nós desconhecemos. E desconhecemos por quê? Porque para desmistificá-los, nós precisamos entrar numa profunda jornada, submergir numa profunda jornada em autoconhecimento. Então não há relação com Yami Oxorongá e com o sagrado feminino que não tenha como sinônimo o quê? Autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai obrigar qualquer ser a desenvolver inteligência emocional e autocompreensão para lidar e passar por esses processos. E aí nós temos a estruturação daquilo que pauta a nossa caminhada nessa condição de jornada, que é o quê? O Igberê. O que é o Igberê? É entender que a vida é o grande rito de passagem. Igberê. Nada acontece fora do Igberê. O rito de passagem. E aí nós temos o quê? As chamadas fases de amadurecimento, em que eu preciso entender que essa energia está evoluindo aquilo que é orgânico em mim, no meu corpo. Lembra que eu falei que o próprio ânima, a minha própria força, e aí tem o Bara desenvolvendo essa relação constantemente com o Ori, está para quê? Para desenvolver o meu sistema límbico. Tanto é que
até os 7 anos é onde o Ori se fixa na Terra e passa a desenvolver aqui na Terra as suas primeiras experiências e memórias num processo de individuação. E aí, a partir dos 7 anos, o sistema límbico já passou pelas primeiras fases de amadurecimento, fase oral, fase genital, fase anal, e por aí vai. Então ele passa por esse desenvolvimento e aí começa a ser trabalhado na estruturação do quê? Daquilo que vai ser a sua inteligência emocional. E aí, a partir daí, esse ser precisa entender a sua relação de mundo, a sua própria história no contexto familiar, para poder então começar a entender a sua responsabilidade perante a si mesmo e, a partir daí, contribuindo para as questões de cunho coletivo. Por isso que em Ogwe se fala, a nossa individualidade está inserida na complexidade em vivermos juntos. Bom, retornando aqui agora ao contexto mais prático de Ami. Entendendo esses princípios, é onde nós percebemos que Ami não é uma única seita, não é um único culto. E Ami não é uma única divindade. Esquece. Um princípio tão soberano, um princípio que é em si as próprias leis universais, e aí nós temos tanto o conceito de Olodumare, sim, mas temos também o conceito de Ami Alale, e Ami Alale é essa serpente que está circundando a Terra por ser as energias que se relacionam com a Terra no sentido Ofu e no sentido Ossá, seja no ponto de luz, e aí nós temos Yami Ere, ou seja no princípio Ossá, temos Yami Oká, mas todas elas compondo uma grande estrutura chamada Yami Alale. E temos o próprio corpo da Terra, que é Yami Ale. Bom, a próxima parte eu vou deixar para um segundo vídeo, tá? Eu peço que você, que acompanhou até aqui essa aula, entre na próxima aula, tá? Para poder ter uma sequência que nós estamos iniciando aqui hoje, então já se inscreva para poder acompanhar, só se for útil. Só se você quiser começar a fazer esses estudos mesmo. Então, se inscreva para poder acompanhar, ativa aí o sininho para poder acompanhar, porque a sequência desse vídeo vai vir numa próxima aula. Essa primeira aula era para poder explicar o beabá, o princípio, sobre o porquê que nós vamos falar de Ami de tal maneira, de tal linguagem, dentro de tal linguagem que ninguém fala, que ninguém explica, que ninguém acompanha. Então, essa primeira aula era para ser esse nivelamento, para que a gente possa desenvolver um raciocínio dentro das próximas aulas e dentro dos conceitos que virão das próximas aulas. Mas espero que você goste, espero que seja útil, não para o ego do conhecimento, não para o seu ego do conhecimento, não. Seja útil para o seu ganho de consciência.
Porque quando nós falamos de a mim, nós estamos falando de resgate da essência. De fazer com que você e eu e todos nós recuperemos a nossa relação com a Iapá, com a integridade. Uma vez que nós estamos partidos, divididos. E nós precisamos recuperar a nossa essência. Tá? Então, toda a nossa aula aqui vai ser para ganho de consciência, sim? E não para essas mimizices de conhecimento, que o Odu é isso, que o Odu é aquilo, que o Odu fala isso, que o Odu fala... Esquece. Aqui, nesse canal, não é para isso. E aí a gente vai entrar na sequência com o próximo vídeo. Axé, que o nome de Ifá seja sempre reverenciado e que a partir da deferência a Ifá possamos sim recuperar nossa integridade. Axé!